conferencista espírita. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre a obra Paulo e Estevão, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Agora, convidamos você a fazer a prece, entrar em sintonia com o alto e orarmos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, que Deus nos abençoe, a cada um de nós, principalmente a você, se está meio enfrentando dificuldades. Então, erga seu pensamento a Deus, que com certeza Ele nos ajuda sempre. E convidamos você a continuar conosco, a gente vai para os nossos comerciais, mas daqui a pouquinho Igor Mateus, vai dar continuidade à obra Paulo e Estevão, que é o tema central do nosso programa hoje. Até daqui a pouquinho. Bem, gente, já estamos de volta. Quem está aqui conosco, dando continuidade a essa fantástica apresentação da obra Paulo e Estevão, nosso querido irmão Igor Mateus. Não deixei você falar, agora você fala. Bom dia, Igor. Bom dia, minha querida. Bom dia, meus caros amigos, telespectadores do programa Caminho de Luz. Passou tão rápido o primeiro programa, né, Gisele? É uma satisfação estar de volta aqui, entrando novamente nos vossos lares. E Igor nos dizia, gente, que o programa anterior, se você assistiu, foi só a introdução, né, da obra, do livro. Você vê como o livro é fantástico. Tudo que a gente falar, o grande recado é isso, tudo que a gente falar vai ser só a pontinha do iceberg. Então, é mesmo para colocar o gostinho, para que os amigos que estão nos assistindo vão buscar essa obra e as suas muitas reflexões. É uma grande propaganda. Mesmo. É mesmo. Igor, como esta obra é ditada por um espírito que viveu e vive a mensagem do cristianismo, quais os fatos, os detalhes desse movimento nos seus primeiros anos narrados por Emmanuel na obra? Emmanuel, ele vem trazer uma obra que, além de trazer todos os exemplos de cooperação que nós falamos, de trazer e fazer justiça à figura de Estevão, de Abigail, é uma obra que também cumpre uma finalidade providencial, digamos assim, da espiritualidade. Porque nessa obra, e aí nós tornamos sempre a nos referir ao nosso Haroldo Dutra Dias, Emmanuel vem reconstituir praticamente todo o primeiro século do cristianismo, trazendo a informação, às vezes direta, às vezes indireta, de algumas datas marcantes. É uma obra, então, em que a gente se coloca e tem contato com o cristianismo nascente, o que é fantástico, porque a gente se transporta para aquela época. E, ao mesmo tempo, aos olhos do pesquisador, a gente consegue ter algumas retificações importantes, por exemplo, na ordem dos evangelhos. Então, tem algumas coisas que nas pesquisas do Haroldo ele já nos trouxe como detalhes que vale a pena a gente frisar nesse momento. Por exemplo, crucificação de Jesus. Na obra Paulo e Estevão, segundo Haroldo, nós vamos encontrar claramente, sexta-feira, mês de abril do ano de 33. E aí ele, na sua palestra, diz, mas assim com esse detalhe? Assim com esse detalhe. Nós estamos repetindo as palavras do grande pesquisador. Nós ainda nos consideramos, meus amigos, um leitor da obra. E talvez um dia a gente chegue à condição de um Haroldo Dutra de ser pesquisador. E aí, muitas vezes, quando Emmanuel está falando, por exemplo, Gisele, o vento batia nas árvores que estavam com as folhas amareladas. Aí a gente pensa que é um recurso literário. Não, naquele momento, para o pesquisador, Emmanuel está dizendo que se o vento batia de tal ou qual forma e se as folhas das árvores estavam de tal ou tal maneira, é porque era determinada estação ou determinada época do ano. Então vejam a profundidade do que está contido por trás da obra.
Pedro, Tiago e João mudam-se para Jerusalém, ano 34. Com esse detalhe. Conversão de Estevão, ano 35. Encontro de Paulo com Jesus na sua famosa viagem de Jerusalém para Damasco, ano 36. Martírio de Paulo em Roma, no ano de 67, de 66 para 67. O Evangelho de Mateus, e esse é um detalhe importante, no ano 35 nós já vamos encontrar, quando Estevão chega na casa do caminho, o Evangelho de Levi, que é apresentado por Pedro. Isso é importante porque muitos historiadores e pesquisadores até então consideram que o Evangelho de Mateus não é o primeiro. Mas nós vamos encontrar então a espiritualidade, nesse caso, fazendo uma retificação importante e mostrando para a gente que já no ano de 35 nós tínhamos o primeiro Evangelho escrito e era o Evangelho de Mateus. Então são detalhes esses que nos mostram também a importância histórica enquanto reveladora de detalhes e tradições espirituais. E em alguns momentos Emmanuel vem então fazendo correção de rumos, correção de datas, e aí isso é só, mais uma vez, um pequeno detalhezinho, um resumo de algumas coisas importantes do que muito mais nós temos para descobrir ao lermos o livro Paulo e Estevão. A gente, como você falou, que é mero espectador, mero leitor do livro, mas imagina um historiador, né, pegando uma fonte riquíssima desse de conhecimento. Deve ser... Fantástico. Se deleita, né? Fantástico. Igor, Paulo se destaca na sua atuação apostólica pelas suas muitas viagens e pelas cartas. Emmanuel descreve essas viagens de Paulo, essas viagens paulíneas? Detalhadamente. E a gente vai poder perceber que o esforço de Paulo é muito maior do que o que a gente imagina. Pense que você imaginava que Paulo tinha tido um esforço muito grande na sua atividade apostólica. Em Paulo e Estevão, nós vamos perceber os detalhes das viagens. Como Paulo utilizava os recursos que ele utilizava. Nós vamos verificar, por exemplo, e esse é um exemplo grande de Paulo, que em cada local onde ele chegava, ele buscava trabalho. Ele procurava um meio de se sustentar, ele não queria ficar dependendo das outras pessoas, sendo um fardo para as demais pessoas. E dava para a gente o exemplo do trabalho. Então, mais ou menos, pelo que os pesquisadores consideram aí, foram em média 16 mil quilômetros percorridos em 4 grandes viagens que Paulo empreendeu. Não é brincadeira, não. E não era como hoje, de avião, a gente vai aqui, pega o avião, vai no aeroporto, né? Aí a gente diz que andou não sei quantos quilômetros, mas na realidade a gente estava confortavelmente sentado numa poltrona de avião. Muitos desses 16 mil quilômetros foram trilhados a pé. A pé. A primeira viagem que Emmanuel nos fala, Emmanuel junto com Barnabé, eles realmente foram levados ao extremo do desgaste físico. No seu retorno, e muitas vezes entre um porto e outro, precisavam de muito tempo para que eles pudessem se recuperar fisicamente para aí iniciarem a sua tarefa apostólica. E alguns desses 16 mil quilômetros de navio, suportando inclusive naufrágios. Então, é por isso que em determinado momento o Paulo vem nos dizer, numa das suas cartas, num momento específico da obra, onde de uma certa forma ele faz um resumo da sua vida, e aí procurem depois no livro a passagem onde ele começa dizendo assim: nasci para uma luta sem tréguas, e efetivamente foi. E essas viagens foram extremamente importantes, porque nelas Paulo começou então a difundir a mensagem do Cristo. Começando primeiro pelas sinagogas, onde tinha uma sinagoga, Paulo fundava uma igreja e deixava ali, ficava durante algum tempo, dando suporte para aqueles trabalhadores. Depois, quando eles estavam amadurecidos, seguia sua viagem e deixava-os trabalhando. E aí foi fazendo isso para depois se transformar em determinado momento no apóstolo também dos gentios. E essa é uma grande contribuição de Paulo, porque ele começou a pensar, nós não podemos também pregar a nova fé, ou a boa nova, e efetivamente
esse título de Boa Nova é fantástico para a mensagem do Cristo, somente para os judeus, somente para os povos da nossa raça. E os demais, vamos aos gentios. Embora isso, em determinado momento, causou uma certa dificuldade. O pessoal tinha uma certa ressalva com relação a isso. Mas foi isso que fez com que ele ampliasse a sua mensagem, através das muitas viagens e através das famosas cartas ou das epístolas de Paulo, que são um show à parte. Maravilhosas, com certeza. E acho que dentro da Bíblia é uma das mais conhecidas, né? É verdade. É as cartas, as epístolas de Paulo. Igor, as cartas de Paulo possuem alguma conexão com as mensagens psicografadas, ditadas pelos Espíritos? Uma grande conexão. Eu estou convencido pessoalmente que, e nós sabemos disso pela doutrina espírita, que essas cartas ou essas epístolas de Paulo nós podemos considerar verdadeiras obras mediúnicas. Porque seguramente o grande apóstolo dos gentios, na hora em que muitas vezes ditava as cartas, e esse é um detalhe importante, Paulo costumava ditar as cartas e haviam aqueles que escreviam as cartas. E há episódios até interessantes sobre isso que nós não teríamos tempo para explorar. Mas seguramente nesse momento ele estava inspirado pela figura de Estevão, pela figura de Abigail e por toda a hierarquia espiritual sob a égide do Cristo que o acompanhava na sua missão. Então, certamente ele em muitos momentos encontrava-se inspirado. Então há uma grande correlação que nós podemos fazer com as cartas imortais de Paulo, as famosas epístolas aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, a Timóteo, e aos Efésios, enfim, todas as epístolas são 14, salvo engano, e nesse momento, efetivamente, a mediunidade, eu não tenho dúvidas que está presente. E está presente depois indiretamente porque, mais à frente, o próprio Emmanuel depois vem na sua série evangélica, em que ele comenta partes do Evangelho, fonte viva, vinha de luz, caminho, verdade e vida, vem buscar em muitos momentos frases e trechos das epístolas de Paulo, e aí, naquele trechinho, Emmanuel vem fazer o aprofundamento do entendimento de Paulo sobre aquele ponto. Então, mais uma vez, a mediunidade está presente aí. Então, eu acredito efetivamente que é uma dessas obras, ou um desses grandes presentes que a humanidade pôde ter e que vertem do alto. E que encontraram um medianeiro, um tarefeiro, sintonizado com a espiritualidade. Né? Pronto para a tarefa, preparado, disposto a trabalhar, perseverante, com fé inabalável, nunca se deixando levar pelo pessimismo. E uma coisa bem interessante que aqui nos bastidores o Igor relatava é que a história do Paulo, né, da conversão, de todo o martírio, de todo o sofrimento que ele buscou no sentido de se autoajudar mesmo, né, mostra para cada um de nós que é possível, né? Que é possível, que independente dos males que a gente já tenha feito, nessa existência, vamos nem falar de outras, né? Nessa existência é possível se converter, né? Encontrar o caminho. Gisete, esse, meus amigos, eu acho que é a grande mensagem dessa obra. A grande mensagem é a mensagem da transformação. A mensagem de que é possível se renovar, que é possível se transformar numa pessoa melhor quando você realiza o encontro pessoal com Jesus nas nossas muitas estradas de Damasco. Assim, de perseguidores ou de pessoas que estamos trilhando a contramão dos ensinos evangélicos, como foi o Saulo de Tarso, nós podemos nos transformar em verdadeiros apóstolos do Cristo. Então, Paulo, na sua vida, vem nos dar esse exemplo. O exemplo de que é possível sim, de que a presença de Jesus, ela é uma presença renovadora. Ela nos modifica por dentro. Não há como ser a mesma pessoa depois que nós nos encontramos com o divino Rabi da Galileia. E o interessante disso, Igor, é que quando a gente fala em perdão e humildade, as pessoas veem isso muito distante de nós. Como dizer, não, eu vou, mas eu vou primeiro aprender. E já coloca essa barreira, né? Como dizer assim, não, vai ser daqui a não sei quantas encarnações. Eu não sei se você escuta, mas eu escuto isso muito, né? Demais.
Então, assim, a gente já coloca essa barreira como se não fosse possível transpor essas dificuldades mesmo nessa existência, né? É verdade. E a mensagem do perdão é efetivamente uma grande mensagem que está presente também na obra Paulo e Estevão. Aliás, faz parte daquela quádrupla orientação do espírito Abigail, no também célebre diálogo que o Saulo de Tarso vai travar num dos seus encontros espirituais com a sua noiva que já estava desencarnada. E aí, depois de fazer vários questionamentos ao espírito de Abigail, o nosso querido Saulo de Tarso vem em determinados momentos perguntar: como é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer diante de tantas essas dificuldades? E aí o espírito de Abigail vem nos dizer, quando ele pergunta, por exemplo, o que fazer para adquirir a perfeita compreensão dos desígnios do Cristo? Abigail, ama. E aí depois ele faz uma outra pergunta e Abigail responde: trabalha. Depois, uma outra pergunta, fala um pouco mais das suas indagações e a sua noiva espiritual responde: espera. Mas a terceira pergunta que Paulo de Tarso faz, e aí me permitam, meus amigos, ler textualmente, ele pergunta a Abigail: como conciliar as grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail, então, segundo Emmanuel, apertou as mãos de Saulo com ternura e, como se indicasse já que estava se despedindo dele, pronuncia a última recomendação. Sabe qual foi, Gisele? Não recordo. Perdoa. Perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. A grande orientação, o grande plano de trabalho traçado por Abigail para Paulo e que ele efetivamente cumpriu com toda a maestria da sua alma enobrecida. Você falou aí, falando tão emocionantemente, qual o momento, né, que você, como leitor ávido que é da obra, pode compartilhar conosco como sendo um dos mais emocionantes da obra? Seria exatamente, eu acho que é esse que eu acabei de me reportar. Tem muitos outros, lógico, tem muitos outros, né? Tem uma passagem belíssima também, já que nós falamos sobre o encontro de Paulo com Abigail, que é o encontro em que nós vamos ver, por exemplo, o reencontro dos dois irmãos. Essa é uma passagem fantástica, é o momento que realmente a gente vai colocar o nosso lencinho ali já do lado, porque certamente as lágrimas virão. E aí, depois de toda a busca que Abigail traçava pelo seu irmão, ela vai encontrá-lo ali no suplício e vai se colocar diante dele, e a gente nesse momento se transporta para aquela época e não há como se emocionar. Quem fala um pouco sobre isso é um confrade nosso espírita chamado Gladstone Moraes. E aí ele fez um trabalho belíssimo que os irmãos podem procurar, porque ele trabalhou um resumo da obra Paulo e Estevão sob a forma de sonetos, salvo engano, 70 sonetos. E aí tem um deles onde ele vai retratar esse momento. Mais uma vez eu vou pedir permissão aos queridos amigos para ler, e que é exatamente o soneto intitulado Martírio, e que vai falar desse momento belíssimo do encontro de Gesiel com Abigail. E aí também mostrar a posição de Estevão no momento derradeiro do seu testemunho. E aí ele vem nos dizer: o indefeso mártir pende ao poste, agoniza. O peito em flor de chagas, arfa ensanguentado. Em torno rugem judeus de espírito exacerbado. Saulo goza, se ufana, comanda, protagoniza. Os remoques acompanham os urzidos dos calhaus, que arrebentam o organismo do bom pregador fiel. Mas eis que ouve-se algo, uma frase, é Gesiel. Abigail desalentada parece surgir do caos. Espíritos vão e vêm, mãos o acariciam. Estevão perdoa em Cristo os irmãos que o supliciam. E Jesus lhe aparece em glória, prenúncio da vida em céu. Sobre o regaço órfão da arrasada Abigail, ao som da prece dos aflitos, o herói Estevão esvaiu, e Saulo, o promissor, o vil, o torturado réu. Essa efetivamente é uma das
dos momentos da obra em que a gente se emociona e principalmente em que a gente percebe a força do amor e a força do perdão orientando as nossas vidas. Do amor em todos os âmbitos, né? Não do amor só homem e mulher, mas do amor fraternal, o amor verdadeiro, né, Exato, Igor? exato. O amor na sua plenitude. Não esse amor egoístico, ilimitado que a gente ainda tem no nosso plano, mas um amor que é característica de almas muito enobrecidas, almas efetivamente muito aquém da nossa condição, mas que vem, mais uma vez repito, nos dar o seu exemplo de vida para nos mostrar que da mesma forma em que elas conseguiram, nós também podemos. Não é impossível, meus amigos. Paulo, nessa obra, Estevão, Abigail, Pedro, Tiago, João, Barnabé, Lucas e todos os personagens que nós vamos conhecer, vêm de uma certa forma nos conclamar e nos dizer: venha, meu irmão, vamos comigo, aproveite os nossos ensinamentos, aproveite as nossas experiências e façam urgentemente o encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, né? Não sei se você vai ter esse conhecimento. Você sabe que se a Abigail, depois dessa reencarnação, no caso, como Abigail, ela volta a reencarnar, né, aqui na nossa terra, ou não? Ela foi isenta já de reencarnar e ficou auxiliando? Essa pergunta eu efetivamente não vou responder com certeza. O que nós vemos, eu fico assim pensando se vale a pena falar sobre o final do livro. Mas o que nós vemos é, né, tão complicado, a gente está fazendo uma propaganda tão grande e contar o final da história, né? Mas o que nós podemos dizer, tentando contar, mas escondendo os detalhes, e assim, o final do livro também, nossa, é um show à parte. É o nosso querido Paulo, depois do seu martírio em Roma, sendo recebido primeiramente por Ananias, e aí depois, no momento posterior, ele vai verificar uma figura belíssima que se apresenta, e é a figura de Jesus. Do lado direito de Jesus se coloca Estevão. Do lado esquerdo, do lado do coração, Emmanuel faz questão de dizer, se coloca a figura de Abigail. E diz o Espírito então que eles ascendem para regiões elevadas da espiritualidade. Eu efetivamente não vou saber se ela ainda reencarnou depois dessa experiência, mas o que eu posso dizer com certeza é que é um espírito que está muito ligado ao espírito de Paulo, de Estevão, e que seguramente nos orienta, nos envolve com as suas vibrações de paz e de harmonia, nos protege de alguma forma certamente, e faz parte dessa grande pleiade de espíritos sob o comando do Cristo, que estão efetivamente cuidando dos rumos do nosso planeta, nesse nosso caminho que nós estamos trilhando para o mundo de regeneração. Você, como estudioso, Igor, e a gente está falando aqui do Paulo, né, nessa obra fantástica, a gente tem conhecimento, e você pode até dizer se é verdadeiro ou não, que o Paulo voltou a reencarnar, e uma dessas reencarnações do Paulo foi o Martim Lutero, né, que trouxe o protestantismo. Isso é verídico, isso é verdadeiro? Bom, há relatos, efetivamente, que nos falam disso, né? Há tradições e pessoas que efetivamente nos colocam essa verdade, embora a gente eu não possa aqui afirmar e dizer foi. Mas eu gosto muito de analisar e perceber que a figura de Martim Lutero, por todo o seu trabalho, de nenhuma forma faz diminuir a imagem de Paulo. Então pode ser muito bem. Afinal de contas, a misericórdia do Cristo faz com que os tarefeiros retornem, por acréscimo da misericórdia divina, para estar conosco aqui. Então é muito possível, sim, que tenha sido, embora eu não possa afirmar isso com certeza, mas acredito mesmo que pode ser uma possibilidade muito possível de ter acontecido. E efetivamente o trabalho de Lutero é um trabalho admirável por tudo que ele trouxe em termos de renovação e pela sua vida e por todo o exemplo que ele nos deu. Olha, gente, isso aqui, 70 anos desse livro, desta obra maravilhosa. Paulo Estevam está em promoção.
Você adquire o livro e aí vem, ó, de brinde, uma agenda 2012 da Federação Espírita Brasileira, né? A edição é da FEB, então adquira na livraria da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, em alguns centros espíritas que eu não vou dizer, não vou dizer ao certo, a não ser se o Igor conheça algum outro centro que também tenha. Hoje eu só conheço dessa forma, assim, casada a promoção sendo vendida na livraria da Ferne. Não tenho conhecimento de outro centro. Talvez possa ter também na livraria da Alta de Souza, bem né? possível. No Praia Shopping. Talvez, agora com certeza, na livraria lá da Ferne você encontra Paulo Estevão por apenas R$ 43,00. E é muito importante, hoje o jovem está com essa vontade de ler uma obra como essa, né, Igor? Fantástico. E a agenda também é uma grande dica, porque em cada dia nós vamos ter um trecho do livro. Olha que é uma legal. forma de todos os dias a gente manter, durante o ano, o contato com a obra Paulo Estevão. Que maravilha, essa eu não sabia, tá Pois vendo? é. Igor, a gente só tem muito a te agradecer, que Deus abençoe, que venha mais vezes, Tá né, certo. nos brinde, né? Fica aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, Gisete, a todos que fazem a produção do Caminhos de Luz. Foi uma imensa satisfação ter retornado. E agradecer aos queridos amigos que permitiram que nós entrássemos nos seus lares, dizendo, espero que a gente tenha feito uma boa propaganda e que vocês possam realmente prestigiar o livro Paulo Estevão. O melhor presente que nós podemos dar para o aniversariante é estudá-lo e ler o seu conteúdo. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Pois é, gente, até porque quem vai se beneficiar primeiramente com isso é você mesmo. Então, leiam, adquiram um livro, empreste se você tiver, né? Passe adiante, isso é importante também. Fiquem com Deus, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá.